Prazo para as convenções partidárias chega ao fim e define o cenário político para as eleições de 2014. Dia 6 de julho começa a propaganda eleitoral. Vamos ver como ficaram algumas coligações. Entre os últimos partidos a definir a Aliança Nacional, o PEN, Partido Ecológico Nacional, e o Democratas confirmaram apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, à presidência da República. Também foi no último dia do prazo que Aécio anunciou o nome do senador Aloísio Nunes Ferreira como vice. Com isso, os tucanos formam a primeira chapa puro-sangue desde 1989. O PCO, Partido da Causa Operária, foi o último a confirmar candidatura à presidência da República, oficializando o nome de Rui Costa Pimenta na disputa. No Rio de Janeiro, o PR confirmou Antony Garotinho nas eleições pelo governo do estado. A convenção, realizada no domingo, contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, do PT. Enquanto o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo fluminense, Lindenberg Farias, vai receber o apoio do PSB de Eduardo Campos. O senador Marcelo Crivella, que chegou a ser convidado por Garotinho para sair como vice na chapa do PR, também teve a candidatura oficializada pelo PRB na disputa pelo governo do Rio. Em São Paulo, o PSD, partido do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou que vai apoiar a candidatura de Paulo Scaff, do PMDB, ao governo do estado, enquanto Kassab vai disputar uma vaga no Senado. O PP, de Paulo Maluf, confirmou hoje que vai apoiar Scaff ao governo do estado e não o candidato petista Alexandre Padilha, como havia anunciado anteriormente. Já o PSDB oficializou Geraldo Alckmin como candidato à reeleição ao governo do estado. O deputado federal Márcio França, do PSB, foi anunciado como vice da chapa. Em Minas Gerais, os dois partidos terão candidatos próprios na disputa pelo governo do estado. O PSB decidiu lançar Tarcísio Delgado em vez de apoiar o candidato tucano Pimenta da Veiga. Em Pernambuco, a coligação Pernambuco Vai Mais Longe, formada por 6 partidos, entre eles o PT, oficializou neste domingo o nome de Armando Monteiro, do PTB, ao governo do estado. Nas urnas, o principal concorrente de Monteiro deve ser Paulo Câmara, candidato que recebe apoio do ex-governador Eduardo Campos. Bom, definido os candidatos, Vila, alguma surpresa aí? Alguém te surpreendeu nessa coligação? Eu acho que o caso de São Paulo é surpreendente, porque o caso do Rio é mais ou menos o que foi dito, o caso de Pernambuco era sabido, Minas Gerais, alguns problemas com o PSB, mas o caso de São Paulo é surpreendente, porque as alianças de última hora, que o apoio recebido pelo candidato Paulo Scaff, primeiro do PSD, né? E depois, agora, do PP, abandonando, no caso do PP, o apoio público dado ao candidato Padilha. O Padilha está solito, né? É ele mais ele e tal. Ou seja, a impressão que dá, no momento, claro, é que a polarização em São Paulo vai se dar entre o candidato Alckmin, que é candidato à reeleição, como é sabido, e o candidato Paulo Scaff, que vão, inclusive, ter um maior tempo na televisão, né? Ayrton. Olha, eu fico envergonhado com esse tipo de coisa. Alguém falou de programa? Alguém falou de ter uma união em torno de um programa? O que pretende um candidato de um partido que está na chapa do outro, seja para o Senado, para a Câmara, seja para a presidência ou para a vice? O que eles pretendem? Qual é a proposta para o Brasil? O que existe por trás disso? Não tem compromisso programático, ideológico, nem se fale. Então, é um acerto de conveniências, de inconveniências. Olha, o que me resta recomendar ao eleitor é o seguinte: vote no candidato majoritário do partido que escolher, para governador ou para presidente da República. Mas votem nos parlamentares ligados a esse partido, para dar maioria parlamentar para esse executivo eleito, governador ou presidente, para que essa maioria parlamentar possa garantir um governo de partido com um programa. E esse governo garantido não será necessário ficar barganhando cargos para obter maiorias parlamentares. Esta é a grande tarefa do eleitor: eleger um governador e votar, escolher um governador e votar no candidato a deputado do partido do governador ou de uma coligação confiável. E qual delas é confiável? Qual delas não é por interesse? Qual delas não substitui um ministro para dar lugar a um outro ministro, para poder agradar um partido, para ter os momentos de tempo de televisão? Isso é um absurdo.
Não é? Aqui em São Paulo, a disputa dos candidatos de São Paulo pelo apoio do Paulo Maluf, que acabou ludibriando todos. Pediu para o Alckmin uma secretaria, não deu, depois foi lá, tentou acertar com o PT, outro espaço do governo não conseguiu, agora está apoiando o SCAF. Veja que compromissos são esses. Isso é uma vergonha para todos nós. Por isso, eleitor, vote conscientemente no seu executivo e dê a ele uma base parlamentar, votando os candidatos desse executivo que o senhor escolheu para a Câmara dos Deputados e para o Senado.